Entramos em março e no calendário oficial da CBF, março está reservado para os campeões estaduais. Já temos o primeiro, inclusive. Nesse programa, a gente vai passar uma geral pelo país, por todos os estados que estão vivendo ou vão começar a viver o último capítulo dos seus estaduais. Um ano em que a gente viu a força dos estaduais se restabelecendo, inclusive gravamos um vídeo nessa semana mostrando a comparação de público entre a última rodada da Série A e as semifinais, as finais, as quartas de final dos estaduais pelo Brasil. E a gente viu que na dividida os estaduais prevaleceram em movimentação de público, em interesse, em debate em relação às primeiras rodadas da Série A. Enfim, hora dos capítulos finais e a gente começa a contar essa história agora porque já tem desdobramento, tem treinador caindo, tem uma avalanche de coisas para a gente analisar pelo Brasil e cada vez mais se aproximar também de começar a entender a realidade dos clubes que vão jogar a Série B, a Série C, a Série D. Na semana que vem, a gente já traz esse vídeo, tá, mostrando como foram os 20 clubes da Série B em seus estaduais, na Copa do Brasil, nesse começo de ano. A gente também vai fazer esse mesmo balanço da Série C, além da Série A, obviamente, que a gente já está acompanhando rodada a rodada. Cássio Zirpoli, o IAP conseguiu Instituto de Administração de Projetos Educacionais de Futebol Clube. Conseguiu fazer valer o seu mando de campo no Iozinho Santos. Tinha empatado o jogo de ida contra o MAC, contra o Maranhão. Conquista o título estadual e é o primeiro campeão estadual do Brasil de 2026. O Campeonato Maranhense, tão marcado por se arrastar ao longo de meses, dessa vez deu um cavalo de pau e foi o primeiro campeonato a cumprir à risca o calendário da CBF, ou melhor que isso, uma semana antes já selou seu campeão. Igor Badio, autor do gol aos 38 do segundo tempo, um campeão inédito no Maranhão depois de 17 anos. Afinal, foi no Ionzinho Santos, não lotou, como a gente tinha falado aqui. E a campanha do IAP, até o Fute Maranhão fez um ponto interessante, foi a defesa do IAP em relação a campanha que o clube teve, que acabou sendo diferencial, e na final acabou sendo 0-0 e 1-0 na volta. Maranhão desperdiçou uma chance enorme de voltar a ser bicampeão. A última vez tinha sido um tricampeonato lá nos anos 90. E o IAP acaba colocando o futebol maranhense com o primeiro campeão estadual da temporada, o futebol do Maranhão, que tinha sido o último do ano passado. Depois virou penúltimo, porque o campeonato tocantinense teve que refazer a fase final, né? Mas o Canário da Ilha, como é o apelido do IAP, que também é de São Luís, tá? O Maranhão é de São Luís, só para dizer que o IAP também é. Então é isso. Temos o primeiro campeão. Lembrando que o IAP chegou na semifinal da Copa do Brasil Sub-20 recentemente, tá? Então, assim... Tem algo mais aí, né? Tem, assim... A chave foi regionalizada, mas chegou na semifinal e bem relevante, inclusive, tá? Sem dúvida, sem dúvida. Por isso que eu disse, pode ter algo mais aí por trás dessa conquista inédita do IAP. Colocando seu quadro, Cássio, na galeria dos campeões estaduais do Brasil, como o Cássio trouxe aqui. Há 14 anos, o estado do Maranhão não tinha um campeão inédito e o IAP entra para a história, faz a sua história, faz seu primeiro capítulo nobre. Só que, ó, achei até o detalhe, Fute Maranhão, tá? O perfil muito legal do Twitter, Fute Maranhão, tudo junto, sem underline, sem nada. O IAP, dos 11 jogos, não sofreu gol em 8. Hã? Impressionante. 8 de 11 tem algo... O melhor ataque é a defesa, tá? Por isso o IAP é o primeiro campeão estadual do Brasil. O IAP, então, é o primeiro campeão que já está com a taça. Eu quero saber, Cássio, se esses outros dois aqui já são campeões sem a taça ou se tem margem para uma reviravolta, tá? Nesse final de semana, nos jogos de ida da final, o CRB bateu o Asa por 3-0, leva uma vantagem
gigantesca O Asa para desmontou Arapiraca. depois que a gente falou da Copa do Brasil. Detalhe, perde a Copa do Brasil, invasão de campo e assim acabou sendo uma semana muito ruim, a semana de eliminação e essa porrada que na hora que saiu o primeiro gol o jogo acabou. O Asa sentiu demais. Acho que não reverte não, tá? Assim. E no Rio Grande do Sul, Cássio, o Grêmio também abriu uma vantagem gigantesca sobre o Inter. Tá? Um 3-0 extremamente contundente, O que Inter para tá mim, competitivo, assim, tá com um dos artilheiros do é, brasileiro, então assim, acho, mas para mim já foi aí também, acho tá? que já foi também. O Grêmio, Detalhe, se o Inter sair campeão devolvendo uma goleada na volta, assim, nos dois casos, se o perdedor sair campeão, é das maiores reviravoltas dos dois estádios, tanto de Alagoas tu quanto do acha Rio que Grande do Sul. tem estádio lotado ou desmobiliza? Arapiraca e o Beira-Rio. O estádio de Arapiraca é menor, é, talvez seja mais fácil veja, do torcedor, vou pensar, na segunda-feira acabou, na terça acabou, na quarta o cara, pô, será? Na quinta o cara já tá já começando, só, meu irmão, se faz um gol até os 15, Na todo mundo fase de fez. classificação, o Asa meteu 3-0 em Maceió, né? Em cima do CRB. Isso por isso foi frustrante pro Asa. Todo mundo pensa isso. Na final do Pernambucano de 2002, o Náutico fez 3-0 no primeiro jogo, nos aflitos. E a volta, que foi no dia da final da Copa do Mundo, a Copa do Mundo foi de manhã, Brasil e Alemanha, e Santa Cruz e Náutico jogaram à tarde no Arruda. O público foi menor, foi reduzido. A do torcedor do Náutico, não, do lado do Santa, a do Náutico naturalmente foi para ver o time Claro. campeão, mas a do Santa tinha. E detalhe, o Santa fez 2-0 no primeiro tempo. Ficou ali a um gol de ser campeão, mas acho que foi fumaça do Náutico, fez um terceiro. Enfim, acontece. De virada, Fred, desse tipo, eu lembro da Copa Comembol de 95. O Atlético Mineiro fez 4-0 no Rosário Central no jogo de ida, levou 4-0 na volta e perdeu nos pênaltis. Enfim, são situações assim muito absurdas. A mais absurda de todas, naturalmente, Palmeiras e Vasco na Copa Mercosul, com o Palmeiras jogando em casa, abre 3-0 no primeiro tempo e leva 4-3 no segundo. Mas assim, perceba que são jogos que você consegue puxar pela memória, Exatamente. assim, salvo uma bizarrice. Veja, se o Inter for campeão, meu Deus do céu. Ele é no mínimo 3 gols de diferença para levar para os pênaltis ou um 4-0 para ganhar no tempo normal. Eu não acredito em nenhum dos dois casos. A turma vai pela história, pela façanha. E aí, Cássio, o CRB vai somando mais um degrau, mais um troféu nessa sua remontada Não, vira o. Veja. e vira o primeiro pentacampeão estadual. Né? Repito, você bater na tecla. Antes da lógica do número absoluto de títulos, dessa vez, o que conta é a sequência que ele está fazendo, que é uma sequência inédita. O CRB, confirmando essa super vantagem que ele conseguiu no Rei Pelé, lá no Coraci da Mata, ele vai se tornar o primeiro pentacampeão alagoano, 5 títulos seguidos da história do futebol alagoano. E o que é curioso, 5 finais contra o Asa de Arapiraca, meu irmão. É impressionante. Detalhe, são duas coisas impressionantes. Uma, o CSA 5 anos não chega na final. Veja, 5 anos que o CSA não é finalista e 5 anos perdendo uma final, meu irmão. Porque aqui no Recife já incomodou, né? Aquele trivice do Sport pro Santa Cruz. Pensa assim, 5 anos, Fred. É impressionante mesmo, Cássio. Meu irmão, pentacampeão e o outro pentavice. Porque o Sport foi ex-vice do Náutico. Mas é o que eu sempre falo. Dali, 2 anos não tiveram. Foram 2 anos sem final de campeonato. O Náutico foi campeão direto, o Sport foi o segundo maior pontuador. Mas final do campeonato, você passa 5 anos perdendo, meu irmão. E até no ano que você era, em tese, melhor. Já no Rio Grande do Sul, a sequência foi quebrada no passado. Não, né? aí o cara do Grêmio deve estar pensando, como é que não fez 3-0 ano passado, meu irmão? Exatamente. Mas, querendo ou Porque não, pro Grêmio agora, porque se ele tivesse sido campeão no passado, era a Octa e igualaria o Octa do Inter, que é a maior sequência do futebol gaúcho. isso. Mas já tem um pontozinho a favor do Grêmio. Irmão, veja, tende a festejar no Beira-Rio. Isso. O tal do festejar fora de casa é sempre muito marcante, né? Então, 2 finais em que o campeão já está com as 2 mãos na taça, tá? E só realmente um jogo desses que rasgam a história do futebol, que tatuam na pele de quem viveu, tá? Só jogos desse perfil para mudar o destino do CRB, pentacampeão alagoano, caso confirme essa vantagem, tá? No sábado, e do Grêmio, que
volta a ser campeão depois de ter tido sua sequência quebrada em 2025. Cássio, a gente sai de 2 estaduais com larga vantagem e vem para estaduais onde existem vantagens construídas no primeiro jogo, tá? A gente vai para o Pará, onde o Paysandu tá passando por cima dessa história de Remo Série A, vence o primeiro jogo, que tinha o mando de campo do Remo, mas a gente sabe que dentro do Mangueirão a divisão de torcidas é muito equilibrada, muito igual. São 2 jogos basicamente com as mesmas condições. O Paysandu chegou a abrir 2-0 e esse resultado, Cássio, significou o ponto final no trabalho de Osório, tá? Foi via estadual. A queixa é que ele estava fazendo testes no Paraense. Como se a má fase do Remo no Paraense fosse apenas testes. Agora, Cássio, veja só. Eu acho que o Remo vem entregando competitividade nos jogos da Série A. Aí veja que coisa curiosa. Ainda que o Remo tenha somado só 3 dos 12 pontos que ele disputou no Brasileiro, mas são 3 empates e uma derrota, e a derrota no primeiro jogo. Empatou Sim. Os últimos 3, empate com o Inter, e 2 empates cedendo no último minuto, um contra o Atlético e outro contra o Mirassol. Atlético fora de casa, inclusive. Veja. É um rendimento de pontuação assim, nesse início, bem ok, tá? Tá faltando a vitória, mas tá, como você falou, tá sendo competitivo. Mas veja o problema dos estaduais juntos ao brasileiro. Ele não tá sendo demitido pelo brasileiro. Tá sendo demitido pelo estadual. Passou se arrastando, né? A gente bateu Então, nessa mas aquilo é que você pesar. O que é que vale mais? Passar se arrastando no Campeonato Paraense ou ir na Arena MRV e pontuar contra o Atlético Mineiro? Isso. Se achou que o peso do Paraense, sobretudo perdendo o rival, como foi o jogo de ida, acabaram pesando ali na conta. Enfim, nas quartas de... a gente se estiver passando algo, o torcedor do Remo que vem assistindo o canal nos últimos tempos, deixa aí nos comentários até pra gente entender um pouco melhor do tamanho, o tanto de peso que se deu pro estadual, sabe? Considerando que o início do Remo no brasileiro não é catastrófico. Isso. No estadual, Cássio, esse se arrastando contra o Águia de Marabá, tá? Empata no final e consegue a classificação nos pênaltis nas quartas de final. Ficou muito próximo de ser eliminado pelo Águia. Na semifinal, saiu atrás e conseguiu virar o jogo, né, de forma impressionante na reta final contra o Cametá. Chegou a ver a eliminação de novo, frente a frente. E agora, na final, sai perdendo para o Paysandu. E aí, demissão de Osório e contratação de Léo Condé, Cássio, que meio que estava esperando esse emprego no Remo, né? Desde o momento que ele deixou o Ceará, ele já tinha dito a interlocutores que o clube que ele queria e era o Remo, porque ele queria seguir na Série A e só enxergava uma cadeira aberta no Remo. Negou ofertas da Série B justamente para esperar uma eventual demissão de Osório, que aconteceu. E eu acho que o Remo vai para um treinador com o perfil que o Remo busca, né? De tentar ser um time frio, pragmático e um pontuador, né? Sempre que as partidas permitirem na Série A. É uma boa escolha, né, Cássio? Talvez supervalorizado financeiramente, isso aí a gente vai saber depois, mas uma troca rápida e necessária que, imagino eu, que quem fez essa troca, já que demitiu pós jogo de ida do estadual, já queira resultado imediato, né, no domingo. Uma vitória simples já deixa o Remo na condição de poder ser campeão paraense. Uma vitória por 2-0 leva o título. Assim, Condé estava esperando isso há muito tempo, né? Exatamente. Ele estava esperando essa movimentação, mas veja só, era muito mais plausível que isso acontecesse com o Remo sendo campeão paraense, com o pé nas costas e perdendo 3 jogos, 4 jogos, com 3 derrotas no Brasileiro. Isso. O curioso, para mim, não é a troca, é ter sido uma ordem completamente inversa ao que se imaginava. Porque o Remo era para ser bem favorito no Paraense, não tá conseguindo, enfim, até agora não conseguiu fazer isso lá. E no Brasileiro se entrou numa situação difícil, mas, detalhe, obviamente a situação continua difícil, mas tô falando aqui por performance, não é nem a pontuação, que repito, só ganhou 3 de 12. Mas só perdeu um jogo também de 4. Dá assim, uma sensação de que você tá jogando o campeonato. Você tá sendo competitivo.
Em Santa Catarina, Cássio, o Barra larga com uma considerável vantagem, tá? Vantagem interessante. Sobre a Chape. Atual campeão brasileiro da 4ª divisão, tá? Um time novo. Pode conquistar aí agora também o seu primeiro título estadual em Santa Catarina. Quanto tempo não tem um novato sendo campeão em Santa Caramba, Catarina? aí você me pegou, mas Porque é um estádio que a gente sempre bate na tecla de que é um estádio que roda o seu campeão, vamos ver aqui. que é uma das disputas mais equilibradas do Brasil e que vem passando por um fenômeno de novos clubes, né? De clubes empresas, como o próprio Barra. E aí... Avaí, Criciúma, Bruxo já tinha sido, lá nos anos 90, que foi recentemente, né? Foi ganhar o segundo título em 22. Chapecoense, Avaí, Figueiredo, Criciúma, Chapecoense, Avaí, Figueirense, Joinville, Criciúma, Figueirense, Brusque em 92. Desde 1992, então. Um hiato maior do que o do Maranhense, que a gente já falou aqui. Se o Barra confirmar a vantagem, joga na Arena Condá domingo, né? Podendo perder por 1 gol de diferença, que vai ser campeão, tá? Se perder por 2 gols de diferença, a vaga vai ser decidida, o título vai ser decidido nos pênaltis. Vantagem bem consistente, bem considerável, tá? Do Barra na final do Catarinense. Para quem vem acompanhando nossos programas e está em dúvida e quer saber como é que tá aquela taça, a Sesc, que vale uma vaga na Copa do Brasil, tá? Camboriú e Criciúma vão fazer os jogos da final da taça Sesc. Na quarta-feira, jogo de ida, no Orlando Scapelli, mando de campo do Camboriú, e no Heriberto Wilson, no final de semana, tá? No Criciúma faz o jogo valendo a vaga na Copa do Brasil, que amenizaria um pouco aí o fracasso do Criciúma de Eduardo Batista no estadual. Então é isso, em Santa Catarina, Barra 3-1, não tem Série A no meio de semana, ou seja, a Chape pode centrar força, foco, tá? O time para voltar a ser campeão estadual. Porque, queira ou não queira, Cássio, um time de Série A perder a final para uma equipe recém-saída da Série D pesa, né? Detalhe, ainda mais considerando o tempo que a Chape não ganha o campeonato. A Chape não ganha o campeonato desde 20. Dos grandes do futebol catarinense, ela se inseriu nisso. É o clube que tem menos títulos, são 19 do Avaí, 18 do Figueirense, 12 do Criciúma, 12 do Joinville e 7 da Chapecoense. Ou seja, 4 clubes já ganharam pelo menos 10 títulos, a Chapecoense seria a próxima. E o último título foi há 6 anos. Então, assim, não tá muito naquela de, pô, se tu ganhar, ano que vem tem outro. Assim faria falta, tá? Pra o que é a Chapecoense. Então E, é e isso. o que é curioso, desses 7 títulos da Chapecoense, 5 foram nos últimos 20 anos. Os outros, um é perdido em 96, outro lá em 1977. Missão aí para a equipe de Gilmar dar o pouso, tá? Tentar. Difícil essa reversão, mas tem margem, é um time de Série A A. Arena queira Condá ou vai não estar queira. lotada melhor. A gente até tinha falado da média de público, quase 10 mil Sim. pessoas, muito boa a média no Catarinense. Não vai ser agora que vai Não. baixar. Atmosfera absoluta aí para reverter essa vantagem do Barra, que é uma ótima vantagem. Tá? É uma ótima vantagem. A gente passou por estaduais em que o CRB e o Grêmio abriram uma vantagem basicamente irreversível. No Pará e em Santa Catarina existe vantagem, mas cabe margem para reversão. E aqui, Cássio, a gente chega nos estados em que os jogos de ida deixaram tudo exatamente como estava. Finais absolutamente em aberto. A gente começa pelo Ceará, onde os gols só saíram nos acréscimos. O Fortaleza abre o placar, Ficou perto de acabar o tabu. quebraria um tabu Desde 2023. que era de 11 jogos, e aí o Ceará conseguiu de novo, repetindo o que fez no Campeonato Brasileiro, fazer um golzinho no fim, tá? Tirar esse alívio do Fortaleza e tirar uma vantagem significativa. Agora, chamou também a atenção um público muito baixo, 20 né? mil pessoas. Guilherme do NE fez até a matéria sobre isso, Fred. Foi um dos mais baixos dos últimos anos, o público do Clássico Rei. E dentro desse resultado, detalhe, a volta já tem 26 mil, tá? Sim, eu vi. Já passou disso, já passou. Isso na terça-feira, quando a gente tá gravando o vídeo. E pronto, aqui, até achei, tava colocando mais achando a matéria aqui.
menor público desde 2022. De lá para cá, 21 vezes. Nos últimos 4, cara, mas joga muito, pô. Nos últimos 4 anos, foram 21 jogos, sendo 20 no Castelão e um no PV, né? Porque assim, se você falar só os 4 anos, não ia parecer tanto, né? Sim. Chama muito mais atenção a quantidade de jogos. E o último jogo que tinha sido abaixo disso, lá em 2022, foi pela Copa do Nordeste, 18 mil pessoas. Sobre o jejum, que agora é de 12 jogos, são 4 vitórias do Ceará e 8 empates. Sendo 3 empates nos últimos 3 jogos. A gente colocou recentemente aqui o scout do Clássico Rei, e ao contrário de outros clássicos, o resultado que mais existe é o empate. É muito curioso isso, e realmente aí vai sendo. É uma sequência enorme do Ceará, mas com 4. O próprio Ceará não ganha muito, não, tá? Dentro dessa lógica aí. Mas, enfim, 20 mil pessoas na ida, 26 mil já garantidos na volta, acho que vai bater seus 30, 40 mil torcedores na volta. Um jogo que significa, com 1-1 na ida, que teremos um campeão invicto. Os dois Sim. times estavam invictos, a gente até falou isso, ó, se fosse Sim. empate, o campeão cearense 2026 será um campeão invicto. E no caso do Ceará, se for campeão, será tricampeão invicto. Se eu não me engano, seriam, juntando já com o jogo domingo, se ele for campeão, obviamente se for campeão significa que não perdeu, seriam, Fred, acho que 29 jogos nesse tricampeonato. Então, assim, o Fortaleza volta... Primeiro, as nuances dessa final, certo? Se o Fortaleza for campeão, ele iguala o ranking de títulos, fica 47-47. Se o Ceará ganhar, abre 2 naturalmente, ficaria 48-46. Se o Ceará ganhar, será tricampeão invicto, e eu acho que seria o 7º título invicto da história do Ceará, sendo 3 nessa sequência, 24, 25 e 26. E agora, não sei se já faltou mais algum detalhe ainda. Acho que no Clássico Rei, o Ceará está ainda atrás para ter a vantagem do número de finais que eles já fizeram também. Já foram 32 finais. O placar exato aqui, um segundo, que tá 17-15 para o Ceará. Isso é a 33ª final, tá 17-15 para o Vozão. Existem outros dados que são levemente diferentes, mas aí vai do critério. Tem gente que não considera triangular final, mesmo com o último jogo sendo Ceará e Fortaleza como final de campeonato, assim como também tem gente que considera a final de um segundo turno, onde o time foi campeão e já tinha sido campeão do primeiro turno, sendo campeão direto também considera a final. Então, assim, essas nuances dos critérios, mas no meu critério está 17-15 para o Ceará. Um detalhe técnico, Cássio, que o Ceará, que já tinha perdido o Vina, agora perde Pedro Henrique, tá? É ruim aí, viu? Um problema no braço, tá? Serão 4 semanas fora e o Ceará vai perdendo força dentro da final. O Fortaleza continua um clube em transição de elenco. Kusevich, por exemplo, foi negociado essa semana. Novos jogadores continuam chegando, obviamente não vão para a final, são jogadores que estão sendo pensados para a Copa do Brasil e fundamentalmente para a Série B, mas no recorte específico dessas finais, o Ceará, que já tinha perdido o Vina, perde Pedro Henrique, e são 2 ausências muito significativas, tá, para o time de Mozart. Disputa muito em aberto, Cássio, muito em aberto. Claro que esse peso recente pro Ceará e o roteiro do jogo de ida acaba me deixando com a sensação de que, também tendo uma mobilização maior da torcida, porque claramente a torcida do Ceará fará uma mobilização maior no estádio no jogo de volta, eu acho que o Ceará tem ainda um leve favoritismo. No entanto, perder 2 peças importantes deixa uma sensação aí de que o Fortaleza pode igualar, mesmo ainda vivendo um redemoinho, né, de construção do elenco. Eu até estava vendo uma entrevista com Carpini dizendo o quanto o cenário é diferente do qual ele chegou e do qual ele planejou, porque já saiu do limite das mudanças que ele planejava para o elenco. Descendo de Fortaleza e chegando ao Recife, Cássio, a gente viu um duelo entre Sport e Náutico na Ilha do Retiro, com reviravoltas extremas, até eu diria. A gente tinha uma percepção
de que o Náutico era uma equipe mais organizada, por tudo que o Náutico mostrou em campo, mas fundamentalmente também pela estabilidade. Dos 11 titulares que entraram na final, 8 estavam no clube em 2025. É um trabalho de continuidade. 9 fizeram a estreia no Pernambucano, ou seja, Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos. O Náutico tem uma dupla de treinadores, pai e filho. Eles conduziram o Náutico de forma muito precisa, muito na ponta das mãos, na ponta dos dedos, nesse estadual, para chegar como favorito na final. E o primeiro impacto que a gente viu no primeiro tempo na Ilha do Retiro foi de uma diferença enorme entre Náutico e Sport. Foi um consenso de que o Náutico poderia ter saído do primeiro tempo com a vantagem de mais de um gol de diferença. Poderia ter saído com o campeonato definido. Isso. E aí saiu com um empate ainda no primeiro tempo. Que E tudo futebol mudou, castiga, né? tudo mudou no segundo. O Sport joga bem melhor. Melhor do que o Náutico, melhor do que o que vinha jogando. Vira o jogo para 3-2 Aos 46 do segundo tempo. e faltando 30 segundos Aos numa jogada beirando 51 minutos. dessas meio pitorescas assim, num jogador do Sport vai dar um bombão para frente, resvala no jogador do Náutico, a bola volta e acaba sendo o gol, Cássio. Uma curiosidade sobre essa foto. Essa comemoração de Filipinho. Ele perde o gol nesse lance. Quem faz o gol é o Yuri Castilho. Ele recebe cara a cara com o Muriel, chuta, Muriel Isso. dá o rebote e Castilho marca. Obviamente ele comemora, Claro. mas só pra dizer, mas ele no gol não foi, ele perdeu o gol. Fred, deixa eu trazer aqui um cenário. Essa final do clássico dos clássicos em Pernambuco está sendo uma final com clássico e com torcida visitante nos jogos pela primeira vez desde 2019. Inclusive foi algo que ganhou tanta atenção quanto o próprio resultado, assim, ó, como foi o ambiente, a geral do placar tomada pela torcida do Náutico, a torcida do Sport lotando os outros setores, cheio de drone filmando, enfim, foguetório, e isso dá um elemento a mais para os clássicos. Passamos agora pela Ilha do Retiro, o jogo de ida. Nesse jogo de ida, vou trazer aqui números dos dois estádios para a galera ter noção do que significa. O Náutico foi lá e conseguiu pelo menos um empate. Detalhe, no fim das contas, o Náutico arrancou o empate porque Sim. teve a chance de ganhar, mas no fim das contas, ele teve que buscar o resultado. Perdendo já nos acréscimos. Né? A Ilha do Retiro, o clássico dos clássicos, a Ilha do Retiro foi inaugurada em 37 e desde então foram 224 jogos. 103 vitórias do Sport, 61 empates e 60 vitórias do Náutico. Ou seja, o resultado que aconteceu é um resultado que, historicamente, só tem 27,2% dos jogos. Agora será nos aflitos. Nos aflitos, que embora tenha jogos desde 1917, mas essa estatística ela parte só de 39, que é quando o Náutico inaugurou a arquibancada dos aflitos. São 162 jogos. São 70 vitórias do Náutico, isso dá 43% dos jogos. 47 empates, 29% dos jogos, e 45 vitórias do Sport, 27%. Eu digo isso para aquele cenário histórico, porque agora o 3-3 ficou. Vai agora para um estádio onde o Náutico, ele juntando vitória e empate, ele tem 72%. É muita coisa para pelo menos não perder o jogo. Ou seja, o Sport vai ali, apesar de nas últimas finais, nos aflitos, o Sport até se deu bem. Sim. Na final, ou pelo menos no resultado do tempo normal, porque 2021 foi empate, perdeu nos pênaltis, mas foi empate. 2024 ganhou, 2019 ganhou, o gol foi regular, mas ganhou o jogo. Vai para 2014. 2014 o Mando Náutico foi na Arena Pernambuco e aí o Sport até ganhou, mas foi na Arena Pernambuco. E se você for lá para 2010, aí é um jogo que o Náutico ganha, mas estava 3-0, o Sport faz 2 gols e aqueles 2 gols, ainda que tenha perdido o jogo, foi o que possibilitou o jogo de volta. Enfim, o Náutico é mais time. A história do Náutico mostra que ele consegue os resultados no clássico. A história do clássico dos clássicos nos aflitos, o Náutico tem uma história bem favorável. Eu digo isso porque se você for para a história geral, o Sport tem 218 vitórias, o Náutico tem 186. Mas, pô, o jogo vai ser nos aflitos. Lá, a história é diferente. A vantagem ela é inversa. Ainda que o Náutico é um time mais arrumado, mostrou boa parte do jogo que é mais arrumado, tem um mano de campo muito favorável para essa partida, vai ter a torcida do Sport também, 2.000 ingressos, assim como o Náutico teve 2.000 na ilha. Mas o 3-3, ele deixa um detalhe que eu tô vendo se falar um pouco. No fim das contas, o Sport teve a capacidade de fazer 3 gols também. Sim. Então, assim, você não dá para dizer. Isso vale pro Náutico também. Construindo, inclusive. Mas assim como vale pro Náutico, só que do Náutico ninguém duvidava. A questão é que o Náutico, a defesa não tava levando gol em clássico, era gol 4-0, 4 O Náutico não levava gol em clássico. Então, nesse momento, não é que o Náutico ele comprovou algo que se sabia, ainda que tenha
um gol de pênalti, um gol contra, mas fez 3 gols. Batalhou pelo último lance lá nos últimos segundos. No caso do Sport, não havia tanta essa certeza num confronto contra o Náutico. Na hora que o Sport faz esses 3 gols, e da forma como fez, como você falou, construindo, por que ele vai pensar assim, não tem condição de fazer nos aflitos? Então, afinal, para mim, ela está aberta por isso. Porque se tivesse sido 0-0 na ilha, perceba, a defesa do Sport teria passado ilesa. Mas ia passar um pensamento. Pô, não fez gol aqui, como é que vai fazer lá? Eu acho que a sensação do que Cássio está dizendo é mais ou menos a seguinte. Se o Náutico faz 1-0 nos aflitos, o próprio time do Sport vai acreditar que dá é pra fazer capaz de, assim como fez 2 vezes na Ilha do Retiro, porque esteve atrás do placar no 1-0 e no 2-1, reagir. Eu acho que a final ficou realmente muito aberta, tá? Existe o histórico positivo do Náutico nos aflitos, mas eu acho que é um histórico positivo bem dentro da normalidade, porque Cássio fez uma soma, Cássio, que dá 78%, Náutico 78%, 72%. Mas você pode somar do lado do Sport também, naturalmente, que aí daria 56%, que o Sport não perde. Não perde. Então, são números que esse número do empate, ele dança para os dois lados. Dos lados do Sport, para falar, na maioria das vezes que eu fui lá, eu não perdi. E, obviamente, já está usando isso. As últimas finais, como o Cássio relatou, o Sport não perdeu nos aflitos. A última foi em 2010. Não perdeu em 14, mas o mando de campo foi na Arena. Em 19 ganhou. Em 24 ganhou. E em 2021 empatou e perdeu nos pênaltis. Então, o jogo está muito em aberto. Como eu falei nos programas do pós-jogo, e repito aqui, os dois clubes, quando acabaram a partida, certamente lamentaram a chance perdida e 10 segundos depois respiraram aliviados, porque os dois poderiam estar numa situação muito pior. Tá? Um 3-2 para o Sport incomodaria muito esse Náutico. Porque como o Náutico tem sob os ombros a pressão de ser o time que jogou o melhor futebol no campeonato, se essa partida terminar empatada e for para os pênaltis, fica uma sensação de que o Sport cumpriu a missão. Porque o Sport largou muito atrás do Náutico. Se essa partida terminar empatada e for para os pênaltis... Isso significa que o Náutico não venceu nos aflitos. Isso. Assim. Então, se o jogo, Cássio, começasse 3-2 para o Sport, isso quer dizer que o Náutico, com 1-0, ainda ficaria com esse incômodo da decisão estar indo para os pênaltis. Porque pelo futebol que o Náutico... A vantagem se desenhou para ser considerável. Pelo futebol que o Náutico jogou na fase de classificação e, sobretudo, no primeiro tempo da ilha, a gente imaginava que o Náutico conduziria e seria um protagonista da final. Hoje já há mais dúvida quanto a isso. E agora a pressão trabalha mais nos ombros do Náutico. E isso também pode ser um fator que acabe mexendo na dinâmica da partida. Ingressos lotados, assim como no jogo de ida, como o Cássio falou, reservado ali 2.000 ingressos para a torcida do Sport. Uma grande final pela frente. No Paraná, Cássio, a final dos dois clubes da Série B. O jogo de ida, viu? Operário 0, Londrina 0. Decisão vai para Londrina. No Estádio Café. No Estádio Café, no sábado. Foram 9.000 pessoas lá no Germano Krieger. Krieger, a pronúncia correta. O Operário foi melhor no jogo. Paulinho Mocelin, puxando ali pelo Londrina, tentou algumas vezes. Kozlinski, né? O goleiro do Londrina bem na partida, mas não existia uma grande oportunidade do Operário. Ele teve mais volume, criou mais, mas assim, no fim das contas não foi um 0-0 com a bola na trave, uma defesa operando milagre, assim, isso faltou. E com esse resultado significa que se o Londrina for campeão, será campeão invicto. Que é bem surpreendente, tá? Assim, né? Muito surpreendente. São dois times, lembrando, dois times da Série B. No caso do Operário, a campanha era muito fraca, demitiu o treinador, era Alex, né? Demitiu e aí consegue... 3 derrotas e uma vitória, e aí um empate. Passou com... Eram 4 de 6, 2 grupos. Passou em 4º lugar, com a última vaga, eliminou o líder, que, que não foi um grande do estado, deu essa sorte de me pegar nas quartas, e aí na semifinal, aí sim, eu acho que não é nem nas quartas, ainda que tenha sido líder, mas não é nem nas quartas de final. Eu acho que é na semifinal, os 2 empates em 2-2 com o Coritiba. Sim. Ali 2-2 na ida e 2-2 na volta, ali eu acho que mostrou muita competitividade. Já o Londrina, obviamente, foi muito mais
muito mais regular e consegue um grande resultado, que é sofreu muito, mas venceu o Atlético na semifinal. 6 vitórias e 6 empates na temporada. Isso, se for campeão, vai ser campeão invicto. Londrina de Alan Al. Alan Al. Isso aqui é E o impressionante. Operário de Luizinho Lopes, né? Olha, assim, o Operário... É por isso por que eu tô trazendo o jogo do Coritiba? Porque o Operário, que foi o Couto Pereira, pode ganhar do Londrina. Pode, com certeza. Mas é só aquele. Mas é só aquele. O Operário, fora de casa do restante do Campeonato Paranaense, dificilmente seria equiparado. E no Londrina pesa uma coisinha. Não ganhou um jogo, não ganhou ainda como mandante no mata-mata. Empatou com São Joséense Empatou com o Atlético. e né? empatou com o Atlético. Que a vitória que classifica o Londrina é dentro da Arena da Baixada. E o outro jogo foi nos pênaltis, né? Contra Sim. o São Joséense. Então, assim, o Londrina precisa voltar a ganhar como mandante. A gente vai ver, assim, um dos maiores públicos dos últimos tempos no Estádio do Café, tá? Porque os dois títulos do Londrina, os últimos dois, o de 14, a volta foi em Maringá. Teve na mas a volta foi em Maringá. E o outro de Vitil foi na pandemia. Então, assim, como agora sendo. Eu acho que a última, o título. Contra o União Bandeirante. Obviamente, eu tinha um computador na minha frente, eu podia até checar, mas tô falando de cabeça aqui. Foi Londrina e União Bandeirante, 92. E esse jogo eu acho que foi no Estádio do Café. Eu digo porque a placar dos campeões, que é a edição que eu mais gostava, aquela que tinha Sim. os pôr. Quando você descobria, não tinha Google, não tinha nada, quando você sabia onde existiam times, né? E aí o Londrina estava no posto de campeão paranaense naquele ano. Enfim, acho que é jogo para ter um público dos maiores dos últimos tempos. Até porque foi nem na Série C. Na Série C ele jogou no VGD, ele jogou no estádio menor, que é o estádio dele. Não foi no Café a final contra a Ponte. Então, a gente fecha aqui, tá? As finais em que a gente já teve um jogo de ida e, no caso aqui, as 3 finais terminaram empatadas 1-1 no Castelão, 3-3 na Ilha do Retiro e 0-0 no Germano Krieger, tá? E agora a gente vai, Cássio, para as finais onde tudo está zerado. A gente tem jogo único na Bahia, jogo único Loucura, né? em Minas Gerais, E no Rio. jogo único no Rio e aí de volta em São Paulo, porque em São Paulo vai ter jogo no meio de semana entre Palmeiras e Novo Ou Horizontino. seja, todo mundo vai ser campeão do fim de semana. Todo mundo aqui é campeão. A questão é que vai ter Arena Barueri, o Palmeiras confirmou. Sim. Arena Barueri e Jorge de Biase aqui, meu irmão. Exatamente. O Novo Horizontino tem a vantagem, né? A volta é em Novo Horizonte. Veja, esse Bavi em jogo único, Bahia Números de Pedro Pereira, ele até trouxe, Fred, as vezes em que Bahia e Vitória decidiram títulos em jogos únicos, tá? Vou listar aqui, porque são poucas partidas. Torneio início de 38. Torneio início era o torneio antes do Campeonato Estadual, torneio início, e geralmente era jogado ou no mesmo dia inteiro ou no fim de semana. Os tempos eram menores, jogava em vez de... Com o tempo, variou com o tempo, mas teve um momento que 40 minutos e teve um momento que durava apenas 20 minutos. E quando dava empate, antes de existir disputa de pênalti, ganhava quem tinha mais escanteios. E isso decidiu um Bavi. Em 38, o Bahia ganhou por 1-0. Em 42, o Vitória foi campeão do torneio início, porque teve mais escanteios. Isso era muito curioso. Você jogava quarta de final, semifinal e final, tudo no mesmo dia. 31, Campeonato Bahia. Primeira vez que foi o Campeonato Baiano, foi em 1947, jogo único, Bahia campeão. Daqui pra frente é só Bahia que ganhou. O Vitória só ganhou esse torneio início de 42, tá? Daqui pra frente é só Bahia. 1947, Baiano, Bahia 3-1. Torneio início de 51, Bahia 3-0. Campeonato Baiano de 58, Bahia 1-0. Torneio início de 64, Bahia 2-1. Campeonato Baiano de 74, 1-0. Campeonato Baiano de 75, apesar de ter sido jogo único, mas o Bahia tinha a vantagem do empate, foi 0-0. O Bahia foi jogo único 0-0. E a última vez que teve um Bavi de final de campeonato em jogo único foi em 1981 e deu Bahia por 2-1. Nesse caso, vale o contraste porque o jogo na sequência é Cruzeiro e Atlético e a tendência é Cruzeiro e Atlético Mineirão seja meio a meio. Não é que vai ter torcida do Atlético, não. A tendência é que seja meio a meio. Que nem o Castelão. Sim.
o Bavi vai ser 40 mil torcedores do Bahia, nenhum do Vitória. E não teve margem Não para te- mudança. O né? Ministério Público não deu margem. Eu acho uma pena. O campeonato, o Bavi, ele vem em torcida única desde 2017. Assim como a mesma lógica de São Paulo. Detalhe, em São Paulo vai ter torcida visitante porque só vale para os clássicos, assim Sim. como na Bahia. E era em Pernambuco. Em Pernambuco foi assim durante o campeonato. Eu digo isso por quê? Porque se falou lá que mas o jogo do Barradão só teve torcida do Vitória. É verdade, Sim. mas em Pernambuco teve torcida única da primeira fase e isso não virou um problema para dizer, não, agora não bota visitante na final não, porque na primeira fase e se conversou, se sentou na mesa, depois de muito tempo, clubes, federações, até o governo do estado. Peça fundamental nessa história. Né? Não, o governo do estado é responsável pela segurança pública, tem que passar pelo governo do estado essa decisão. E se deu uma chance. E veja, aí já colocaram o vídeo, mas teve 10 caras brigaram em Palmares. Porra, assim. Palmares é uma cidade que não fica nem na região metropolitana do Recife, é depois da região metropolitana. Talvez não tenha nem ido pro jogo. Assim, a lógica não é essa. Na operação do jogo, a única coisa mais próxima que teve foi uma saída do caso do Sport Náutico, foi uma saída de ônibus de uma torcida do esporte alvejada por supostos integrantes de uma organizada do Náutico. Uma cena. Dentro de tudo que foi feito. Não é aquilo que vai inviabilizar e, sobretudo, com tudo que teve no jogo. No caso de Bahia e Vitória, lembrando que costuma ter briga até quando, mesmo com torcida única, né? Lembrando que torcida única não evita isso, não. Mas, enfim, mesmo sendo esse caso, eu acho horrível para um campeonato, um jogo, uma final, um jogo e só tem uma torcida. É tipo jogo único e torcida única. Enfim, mas vai ser assim o Bavi com a Fonte Nova e, obviamente, isso pesa muito pro Bahia, tá? Vai assim. O que é curioso, vai ser o terceiro Bavi seguido a decidir o Campeonato Baiano, Fred. Claro, não podia ser o Campeonato Pernambucano, mas já seria a Copa do Nordeste. Mas vai ser o terceiro Bavi seguido, nos últimos dois, com ida e volta. Em 24, o Vitória, a ida foi no Barradão e o Vitória foi campeão na Fonte Nova. Sim. E em 25, a ida foi na Fonte Nova e o Bahia foi campeão no Barradão. Então a história recente estaria a favor do Vitória aí. Do visitante, o visitante do jogo decisivo. E na história, Pedro Pereira trouxe ali o scout de finais únicas. Mas tem também, tipo, finais que Bavi de uma forma geral no Campeonato Baiano. Essa será a 28ª final da história. Tá 13-13. Aí você fala, não faz sentido. Se é a 28ª e tá 13-13, tem um ano perdido. Tem, porque em 99 os caras simplesmente, cada um foi pro estádio e o título foi dividido. O Bahia foi pra Fonte Nova, o Vitória foi pro Barradão, não teve final e anos depois a Federação Baiana dividiu o título. Então são 13 títulos para cada lado e além desse título dividido. A hegemonia, o Bahia foi o primeiro a ganhar, foi a primeira final do Bavi, foi em 1947. E aí o Bahia não lidera isoladamente, Fred, desde 2014. 10 anos que o Bahia não... Veja, o Bahia tem mais títulos baianos, o Bahia tem mais vitórias do que o Vitória no confronto, mas no clássico, decidindo o título, a última vez que o Bahia liderou sozinho, isoladamente, foi em 2014. Já o Vitória foi, naturalmente, ano retrasado. Ele perde, ele tava 13-12 e aí virou 3-13. Então vale o bicampeonato ou o 52º título para o Bahia, que aí ficaria a 5 do ABC nessa corrida para ser o maior campeão estadual do país. O Vitória, o ABC que também está jogando Potiguar, mas lá ainda está mais atrasado por causa da questão da justiça. O Vitória busca o 31º título e retomar a hegemonia do clássico numa final do Campeonato Baiano. E o Vitória, Cássio, chegou para essa final no drama dos pênaltis, né? Contra a Jacuipense. O drama foi só ir para os pênaltis, porque nos pênaltis teve drama nenhum. Lucas Arcanjo, assim, tomou conta. Mas, quer ou não, fica... É claro que foi um jogo um tanto quanto fora da curva, né? Porque Kaiser abre o placar muito no começo e Kaique Gonçalves é expulso aos 16 minutos. Ou seja, o Jacuipense teve o jogo inteiro com um homem a mais e conseguiu, né, um empate no segundo tempo, mas como o Cássio falou, a disputa de pênaltis acabou sendo absolutamente segura. O Bahia tem uma questão interessante, porque a semifinal do Bahia foi no sábado, ainda muito com as feridas da eliminação na Libertadores. E o time foi vaiado no bater do centro, né?
O jogo inicia com o time sendo vaiado e xingado pela torcida. Rogério Ceni até deu uma entrevista dizendo que uma atmosfera que complicou, né, e tirou concentração e tirou o equilíbrio do Bahia na partida. O Bahia faz 3-0, deixa a Juazeirense reagir no jogo, né? O jogo ali aos 45 segundos do tempo estava 3-2, mas o Bahia mata, né, e garante sua classificação com 4-2. Toda a estatística Cássio já trouxe. E aqui é bom que é no sábado, Cássio. Diferente da maioria dos jogos no domingo. Vou de tela dividida. Vou ver o Bavi, mas eu tô fechado com Londrina na final do Paranaense. Quero. Pô, eu vi a ida, não vou ver a volta. Que também isso é muito legal, porque a gente tá falando isso e não é TV na diagonal, não, viu? Sim, Porque não é na fuleiragem, não. O Bahia, tudo no YouTube liberado. O Bavi na TVE e o Paranaense, eu acho que é na NS, campeonato. A transmissão. Desculpa, Gold. Cássio, do Campeonato Baiano, a gente. NS, porque teve, acho que eu vi, porque ele passa outro. Teve a do Goiano também. Eu vi muita final no jogo, no semifinal, no fim de semana. Cássio, no Campeonato Mineiro e Carioca, jogos únicos, né? Acho que você já falou um pouco do Campeonato Mineiro, né? Da perspectiva de um estádio meio a meio, no Maracanã também, né? Para Fluminense e Flamengo Mais também do é que cultural. isso, porque lá não tem nem a divisa. Isso. O que é para ser a divisa é torcida mista. Exatamente. Mista no sentido realmente de todos livres lado para torcer a com lado. quem quiser. E com camisa do clube. Mas aí, Cássio, a gente viu algo das coisas mais estranhas do futebol. Na noite de segunda-feira, o Flamengo confirma sua classificação, fazendo 8-0 no Madureira. Ou seja, 11-0 no agregado, tem 3-0 na ida. E na madrugada, Felipe Luiz foi demitido, muito pelo peso de perder a Recopa Nacional e a Recopa Internacional, né? A Recopa Sul-Americana. Veja, perdeu do Corinthians, a Supercopa do Brasil, merecidamente, e no caso da Recopa foi lá e luta. Porque o que é impressionante é que o Flamengo ainda conseguiu perder aquele jogo. Tomou 2 gols do Lanús ainda. No fim o que é impressionante é o Lanús ainda ter vencido o jogo do Maracanã. Porque se falou muito da diferença entre os clubes para de repente levar um Lailô do Lanús, campeão da Sul-Americana. E detalhe, foi a segunda vez nos últimos anos que o Flamengo perde a Recopa, porque das 3 Libertadores, na verdade o Flamengo é tetra da Libertadores, mas das 3 Libertadores recentes, todas elas já nesse período com Recopa, 19, 22 e 25, ele só ganhou a primeira. Aí perdeu a outra pro Independente Del Valle. Detalhe, ganhou do Independente Del Valle um e perdeu pro Independente Del Valle outro, e agora perdeu pro Lanús. É isso, Cássio. Em São Paulo a gente já falou um pouco, né? Esse Fluminense Flamengo, pra não deixar tão no ar, esse Fluminense Flamengo jogou, viu? Fica com a sensação de jogo bem aberto, tá? Porque o Flamengo não vive seu melhor momento, perdeu finais, essas finais em jogos únicos, né? Que são jogos à parte. E o Fluminense é bem competitivo. Mas o Flamengo continua sendo mais time. Tá? Veja, mas a conta não é só essa. É mais time, tudo bem. Mas tá passando longe, sobretudo nesse momento. E inclusive no brasileiro também, tá? Eu acho que. Não, veja, o Flamengo pode até ser favorito, mas eu acho que o Fluminense vai tá olhando esse jogo de domingo como uma. Mesmo que Leonardo Jardim seja confirmado como treinador do Flamengo, ex-Cruzeiro, seja confirmado até lá, mas é uma grande oportunidade pro Fluminense essa final. Ainda mais uma final de jogo único, que não dá. Exatamente. O Flamengo arrumar a casa pro jogo de volta, não. É 90 minutos e ponto. Novo Horizontino e Palmeiras a gente já falou, né, no começo. Trabalho espetacular de Anderson, tá? Que consegue eliminar o Santos, eliminar o Corinthians, tendo o mando de campo. Agora 2 jogos, a banda toca em outro tom aqui, tá? Porque é o que a gente acabou de falar. Em 2 jogos, Fluminense e Flamengo, eu acho que o favoritismo do Flamengo seria maior. Um jogo só fica mais aberto a situação do Fluminense. Aqui, Cássio, eu acho que o Palmeiras é significativamente favorito. Mas na primeira fase foi 4-0. Na primeira fase foi 4-0 esse confronto. Ele é significativamente. Foi assim que tu falou? Sim. Foi uma palavra difícil. Favorito.
justamente porque é o único que não é jogo único. Exatamente. Se Porque fosse o jogo único lá, pra mim era. se fosse o jogo único em Novo Horizonte, mas enfim, como vão ser 180 minutos, nos 180. Detalhe, o Palmeiras está indo para a final do Paulista, acho que pela 8ª vez seguida, tá? Assim, mas ainda não é o recorde, não. Acho que o recorde é do Santos. Eu vi essa matéria, acho que foram 9. O Atlético Mineiro tá em 15 já. que a turma vai jogando a final do Mineiro. Assim como o CRB também. Tá numa pegada desse tamanho aí. A final de 180 minutos favorece muito ao Palmeiras. E detalhe, vai ser o que a gente tava falando. A gente gravou, a gente tá fazendo esse vídeo, no mesmo dia que a gente fez um vídeo da Copa do Nordeste. E na hora que a gente analisou, porque teve o sorteio dos grupos, né? E na hora que a gente analisou a tabela, tem um momento que a Copa do Nordeste ela fica paralela às Copas Internacionais, às mesmas datas. Mas as duas primeiras rodadas que são soltas, eu elogiei, porque não por estarem soltas, mas porque pelo menos as duas rodadas são coladas, que faz com que você viva aquela semana de Copa do Nordeste em vez de ser intercalando. É exatamente isso aqui. Se fosse um domingo, Arena Barueri, volta pro Brasileiro, aí no outro domingo, Jorge de Biase, talvez o Palmeiras se enrolasse. Mas ser quarta e domingo, Foco a absoluto, semana né? do Palmeiras é Campeonato Paulista aqui. Detalhe, Campeonato Paulista perdeu no passado pro Corinthians, não ganhou título nenhum, foi um grande problema, né? Porque Sim, perdeu tudo, perdeu a Copa sim. do Brasil, foi eliminado pelo Corinthians, Paulistão, perdeu a final pro Corinthians, perdeu a Libertadores, pro Flamengo. O brasileiro tinha chance de ser campeão muito bom, chegou a liderar, perdeu na reta final também. Então, assim, de repente ter um Novo Horizonte, um time do interior na final, é uma oportunidade muito grande. E ser quarta e domingo, viver essa semana de E eu, forma eu tenho uma leve desconfiança, Cássio, que resolve aqui, tá? na ida. Tenho uma leve desconfiança. Porque Se isso acontecer, o professor Anderson vai falar. muito focado, sabe? Mas o Muito Novo focado. Horizontino também tá focado, tá? E eu vi parte da semifinal, Fred. Até porque o horário é esse horário maluco mesmo, tá certo, a hora da Record, que ela não. Esse 18 horas foi o horário que a Globo colocou Sim. por causa do calor. Tá até mudando a temperatura, mas por causa do calor no Rio de Janeiro, aí tava 4 da Padronizou tarde. às 18, né? Padrões ao 18, e todos os jogos que é da Globo. Aqui é Cruzeiro e Atlético é Globo, Sport Náutico é Globo, Ceará e Fortaleza é Globo também, mas aqui é Record. Então vai pra a transmissão, ela não bate de frente, ela bota um horário que fica sozinho. Isso mudou até o horário da novela, do Fantástico. A Globo tenta fazer outra coisa pra concorrer. Aí eu acabei vendo o jogo e o Novo Horizontino atacou pouquíssimo o Corinthians, mas permitiu muito pouco também, tá? Acho que depende. A gente não vai assistir porque vai estar fazendo a live, né, Isso. no pós-jogo. Pode assistir na quarta-feira. Ou então pode ver na telinha, tá gravando e tá vendo a telinha, mas não vendo com tanta atenção. É, eu achei o Novo Horizontino bem, muito bem armado, assim, para Sim. conter o Corinthians. Assim, eu tô dizendo isso por quê? Porque ao mesmo tempo que você fala que acho que o Palmeiras resolve aqui, mas talvez veja, o que ele fez na semifinal, ele suportou bem, tá? Mas eu, E o Corinthians, eu e o teria Corinthians, desconfiança. veja, e o Corinthians não tá numa fase, muito pelo contrário, mas não tá numa fase para dizer qualquer um segura o Corinthians. Não tá muito, não. O Não, Corinthians vem numa claro. fase muito competitiva. Se eu fosse fazer uma aposta, era Palmeiras 2 gols ou mais de Não, diferença eu acho que o aqui. Palmeiras vai ser campeão. É. Mas eu consigo enxergar o Novo Horizontino sobrevivendo aqui, Resistindo. resistindo aqui. Sobreviver não, a palavra você usou melhor. Resistindo aqui. Vamos, então, agora para os Ainda tem? estados que estão no capítulo 1, tá? Das finais. Ah, sim. É porque tem muitos É, níveis de. Atlético e Goiás abrem neste sábado, tá? A disputa pelo título goiano. E aqui são dois estados, Cássio, que não vão cumprir a tarefa de casa da CBF, né? E Os também dois terminam são no segundo estados final de semana de março. sem clubes da Série A. Isso. Esse é o sentido também. Porque se fosse com Série A, ia ter que dar. Que nem Ia aquela ter que menininha que terminar. fala pra Pedrinho. Dá teu jeito, Pedrinho, do Vasco. O fato de não ter Série A significa que pode usar O final de o final de semana semana seguinte. que antecede a Série B. E aí, no caso de Sergipe, não tem nem Série B, né? Confiança em Sergipe. Caramba, o Itabaiana conseguiu o resultado na ida em Aracaju. Aí o Confiança foi lá e arrancou a vaga. Eu tava torcendo pela Itabaiana. E foi lá e eu sempre usando underdogs, né? E aí conseguiu essa vaga. Vamos ter Sergipe Confiança, o clássico, principal clássico de Sergipe. Aqui não é o clássico mais popular, que seria com o Vila Nova, mas o Atlético tinha feito a vantagem já no jogo da ida, suportou. O Goiás é que passou um aperreiozinho para De eliminar novo no pênalti, a né? Napolina.
Detalhe, ao contrário lá com o Gama, onde ele foi acertando tudo, aqui o Lucas Anapolino Lima chegou a perdeu ficar a em segunda vantagem. cobrança, né? E aí a vantagem foi andando, aí a Anapolino perdeu os últimos 2. Fred, isso que você está falando desses estados que vão ultrapassar a data, lembrando que o Rio Grande do Norte deverá passar bastante, né, Sim, pelo aqui eu caminho. acho que já estão na final. E aqui Eu acho que sem. estão ultrapassando com final. Tem turma que tá na semifinal ainda, quarta de Não, final. no norte, os estados, Sim. a galera não vai O cumprir. Amazonas tá jogando pro segundo turno, pô. Como se nada tivesse acontecendo. Não, veja, o 8 de março, a turma olhou assim, pelo amor de Deus, isso aqui é pra Aqui, frente. esses dois estados aqui, eles vão ultrapassar em uma data porque estão nas finais. Mas a gente vai ter ainda uma última tela dando a geral de quem tá na semifinal. E lá em Goiás, a galera, assim. Se bem que até teve recentemente o projeto de reforma do Serra Dourada. Mas a galera Largou. largou o Serra Dourada e não usa muito o Olímpico, que parece ser um estádio com boa capacidade. Ou seja, vai ser Antônio Ascioli e o Ailé, ou também conhecido como Serrinha, né? Exatamente. Os clubes goianos abraçaram ali seus estádios Muito. menores. Que mudança E de cultural, né? cultural, porque É, assim, caramba, você ir pra Goiânia jogar é jogar do Serra Dourada, pô. é. Mas E agora cada um fez seu estádio, seu caldeirão, todos ali, sua estrutura sua de estrutura de vestiário, vestiário, é. enfim. Mas realmente é uma quebra cultural enorme, porque não é um estádio novo que não pegou. Não é uma arena de Era um Pernambuco que é estádio. longe, que é Não. distante, que você tem dificuldades. É o estádio onde o futebol goiano sempre foi jogado E e que os detalhe, capítulos da história foram escritos a lá, final né? do Goiânia foi, do ano Do passado ano foi passado lá. foi lá, com Vila Nova levou pra lá. E ali a Arena Batistão, né? Isso. E aí, só para fechar o nosso giro, só deixando o registro de 4 estados que ainda estão nas semifinais. No Piauí, o Atlético e o Piauí têm vantagem já aberta sobre Altos e Fluminense. Piauí e Fluminense foi a final do ano passado, estão se reencontrando agora. Isso. Na Paraíba, Campinense. Só um último ponto do Piauí. Pô, cadê os tradicionais? Estão todos na segunda divisão. É um negócio assim bizarro. Flamengo do Piauí, segunda divisão. River, rebaixado. Assim, Tudo na segunda divisão tudo estadual. na segunda divisão estadual. Semifinais de volta, tá? Na Paraíba, Campinense largou na frente do Souza e o Serra largou na frente do Botafogo. Frangaço do goleiro do Botafogo. Essa vitória do Campinense foi em Souza, foi no Marisa Monte. Exatamente, que agora a gente sempre deixa armado aqui como vai ser o jogo de volta, né? Detalhe, Cássio, o gol do Serra no jogo de ida, o cara cruzou na área, o goleiro encaixou e entrou. Como é que é? Cruzamento na área, bola na mão do goleiro, ele pulou e caiu dentro. Com a bola na mão, como se nada tivesse acontecido, mas o bandeirinha ficou atento e o Serra saiu na frente do Botafogo. Tá? Vamos ver o jogo de volta. Em Brasília, Ceilândia e Gama, Sobradinho e Samambaia iniciam ainda a série semifinal, assim como no Espírito Santo, Porto Vitória contra o Vitória e o Vila Velhense contra o Serra. Esse Vila Velense que eliminou a Desportivo Ferroviário, que é o adversário do esporte na Copa do Brasil, né? Exatamente. O Rio Grande do Norte que a gente tinha falado, o Rio Grande do Norte tá naquela, Fred, de tá jogando as quartas de final, mas é igual o Pernambuco. América e ABC já estão na semifinal. Sim. E os jogos das quartas não são 4 jogos, são apenas 2 confrontos. E aí o vencedor de um vai pegar o América, o outro que recuperou todos os pontos, e o outro vencedor vai pegar o ABC. Exatamente, Cássio. Então, dessa forma, a gente fecha nosso giro O nosso próximo programa é a edição de pôster da Placar. Porra, velho, esse bicho de vez com esse cara lê pensamento. É a edição de pôster da Placar, porque vai fazer um balanço, porque o próximo programa detalhe, vai ter como foi o jogo de ida em Goiás, qual será a final na Paraíba, Sim. mas vai ter, meu irmão, um caminhão de taças. De campeões. Exatamente. Dessa forma, a gente fecha mais uma edição do nosso penúltima dos estaduais. Como é que vai ser essa? Possivelmente. Não sei se a turma. Talvez a turma largue, a galera que vai ficar pelo caminho aí. Depois de 8 de março, como é que depois fica? de 8 de março, cada um por si, né? Nosso contrato com a CBF só vai até 8 de março. Mas deixa pelo menos a esperança de um pocket. A gente vai. Vai que tem uma super final aí. A gente vai dando uma forma aí de tentar manter a cobertura. Mas oficialmente a gente fechou o penúltimo e depois a gente já vai começar a trazer esses times sob as perspectivas da divisão que cada um vai jogar. Então a gente vai pegar os 20 times da Série C, mostrar como eles foram nos estaduais, os elencos, como cada um jogou. Mesma coisa na Série B, tá? São conteúdos que a gente traz depois do 8 de março, depois da rodada final oficial e, claro, esperar um pouco também nesses estaduais que ainda estão em aberto.
Eu me chamo Fred Figueiredo, fiz mais esse raio-x dos estaduais ao lado de Cássio Zirpoli. Nossa direção aqui no estúdio de João Trigueiro, edição de Gabriel Costa e Márcio Souza. Nós somos um pedaço do 45 minutos, produzimos vídeos diariamente, lives, conteúdos voltados para que vocês entendam e acompanhem mais de perto o futebol do Brasil fora do eixo, o futebol do Nordeste, o futebol dos estados que não têm uma cobertura tão intensa, tá, da grande mídia. É um prazer trazer esse tipo de conteúdo para vocês e se vocês puderem retribuir, a gente deixa alguns caminhos aqui. O primeiro, curte esse vídeo, comenta, joga o link nos seus grupos de WhatsApp, tá? Você também precisa se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, isso é um passo fundamental. Vai no Instagram, vai no Twitter, segue Podcast45, segue @NE45minutos, nossos 2 projetos, também nas redes sociais. Se quiser dar um suporte financeiro pra gente, é só se tornar membro aqui do canal. A opção fica Eu vi um embaixo aqui da comentário tela. hoje, curiosamente. Cara, pô, eu gostei quando eu vi vocês. Do nada assim, vou me tornar membro. É importante. Eu tô comentando porque assim, eu lembro de ter visto alguém comentar que ia virar. Eu achei muito curioso. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa de membros. A gente deve alguns vídeos exclusivos lá, mas aos pouquinhos a gente vai pagando nossas dívidas. Inclusive, essa semana ela foi aberta com o Mundo da Copa, né? A nossa série com conteúdo bem diferenciado, um conteúdo que a gente faz misturando história, cultura pop, futebol, tá? Assistam o episódio do Irã. Nesse episódio do Irã, logo na abertura, a gente traz um grande resumo da série até aqui. Muita gente que não viu, Cássio, os primeiros episódios, gostou daquela abertura, disse que vai buscar a série. Então, convidamos vocês a também assistir esse vídeo. Grande abraço a todos. Nos encontramos aqui no nosso feed ao longo dessa semana, ao longo dessas decisões pelo Brasil. Grande abraço a todos. Valeu. Tchau, tchau.